Eu poderia também falar um pouco sobre a ida do Lula à Argentina, né? E a discussão sobre moeda comum que está sendo trabalhada lá. Eu acho que é bom eu falar um pouco sobre isso, desfazendo um fake news, porque tem um fake rolando que a moeda comum iria substituir o real. Isso é fake, mentira. A ideia de moeda comum manteria o real e manteria o peso, mas seria uma outra moeda, que seria uma moeda latino-americana. Isso está sendo ainda estudado, está muito no começo, a discussão, não é? E é uma discussão que precisa realmente de estudo e precisa realmente de investigação. O presidente afirma que o projeto é necessário e será discutido em propostas de comércio exterior. O presidente Lula afirmou que o projeto de moeda comum está sendo trabalhado pelos dois países. A declaração foi dada após uma reunião entre Lula e o presidente argentino Alberto Fernandes em Buenos Aires nesta segunda-feira, vulgo hoje. Acho que com o tempo isso vai acontecer, é necessário que aconteça, afirmou Lula. O presidente brasileiro disse que o projeto de moeda comum será tratado junto à proposta de comércio exterior e de transações feitas pelas equipes econômicas da Argentina e do Brasil, após muitos debates e reuniões. Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os dois países, com países dos BRICS? Os governos do Brasil e da Argentina assinarão ainda um acordo para financiar exportações brasileiras em operações com garantias do país vizinho com liquidez internacional, para tentar reacender o comércio entre os dois países, disse a Reuters, uma fonte do governo brasileiro que participou das negociações. Uma das coisas que a gente vai ver com o governo Lula, logo de cara, com certeza, é uma reativação da importância do Mercosul, é uma reativação da importância das relações bilaterais entre os países do Mercosul. E isso é importante porque a gente precisa se fortalecer localmente, porque muitas vezes os interesses da América Latina são interesses que são compartilhados do ponto de vista econômico. Então faz todo sentido esse fortalecimento. Por isso que surgiu coisas como, por exemplo, a União Europeia, o euro. De onde veio isso? Foi a percepção dos países europeus que era necessária, né, uma interação maior. Só que a Europa amadureceu e conseguiu mesmo ter uma moeda da zona do euro, né, daquela região ali. Né. O acordo prevê a abertura de crédito de bancos brasileiros para importadores argentinos e a criação de um fundo pelo governo brasileiro para garantir o pagamento dos empréstimos. Nessa operação, segundo a fonte, o banco paga diretamente ao exportador brasileiro, com garantia do Tesouro Nacional, enquanto o Brasil recebe da Argentina o mesmo valor depositado em Nova York de títulos com liquidez internacional. Pode ser títulos chineses, pode ser contrato de compra de gás, de trigo, algo com liquidez internacional que garanta que, no caso de não pagamento pelo importador argentino, o Brasil possa acessar e compensar esse não pagamento. Toda operação seria feita em reais. E aí tem outras informações. O Brasil tem orgulho de financiar projetos na América Latina, diz Lula. Com relação à possibilidade do BNDES volte a financiar obras em outros países, Lula afirmou que isso seria motivo de orgulho e que o Brasil tem o dever de ajudar seus vizinhos. Ele disse ainda que os empresários brasileiros mostrarem esforço, as condições para a criação de um gasoduto entre Brasil e Argentina poderão ser criadas. Eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto, nos fertilizantes que a Argentina tem, no conhecimento científico e tecnológico da Argentina. E se há interesse dos empresários e do governo, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, nós vamos criar as condições para fazer o financiamento que a gente possa fazer para ajudar o gasoduto argentino. A direita muitas vezes usa esse tipo de coisa para dizer, está financiando os outros países e está tirando dinheiro que deveria ser investido no Brasil. Essa é uma visão que não só não é estratégica, como é burra, porque ela desconsidera o fato de que empréstimos do BNDES, via de regra, voltam com juros e correção monetária. Né? Não é dinheiro dado. Banco não dá dinheiro. Banco empresta. Essa é uma coisa meio básica. O governo brasileiro pode eventualmente ter uma política social, como o Bolsa Família, né, em que você dá dinheiro para as pessoas. Mas mesmo o Bolsa Família, a inteligência do Bolsa Família era exigir que as pessoas mantivessem seus filhos no colégio, que vacinassem seus filhos, para poder manter o benefício. Mesmo isso não era totalmente de graça, era para o bem do país. E o BNDES, enquanto banco de investimento, ele é um banco
que não dá o dinheiro para os estrangeiros, ele facilita empréstimos para viabilizar obras que beneficiam os países vizinhos e o Brasil, e existe troca de tecnologia, troca de conhecimento. Isso é muito, muito importante, e infelizmente a direita, tanto aqui no Brasil quanto na Inglaterra, mostra cegueira. Aliás, o Brexit na Inglaterra foi justamente parte dessa cegueira, achar que a Inglaterra estaria muito melhor se ela se separasse da União Europeia, que não foi o que aconteceu. Várias dificuldades foram impostas ao Reino Unido, né? Não apenas a Inglaterra, o Reino Unido, depois que eles se separaram da União Europeia. Quanto mais eles se separam, mais problemas do ponto de vista econômico eles têm. A única coisa que eles poderiam recuperar seria uma valorização da própria moeda, mas em outros quesitos, compartilhamento de tecnologia, circulação de pessoas, trocas positivas do ponto de vista tecnológico, tudo o resto eles perdem. Todo o resto eles perdem e se fragilizam na economia mundial, além de acesso à mão de obra altamente qualificada, uma série de questões que prejudicam o Reino Unido na questão do Brexit. E quem foi que defendeu o Brexit? Ultranacionalistas de orientação neofascista. E por quê? Porque o neofascismo tem como uma das características o uso do nacionalismo, do pertencimento a uma região, a cultura comum, como um elemento de diferenciador do nós contra eles. Né? Então, eles estabeleceram, lá na Inglaterra, o nós contra o resto da Europa. Né? E aqui na América Latina, o Bolsonaro tentou fazer uma associação com os Estados Unidos contra quem? Contra os outros países latino-americanos. Especialmente quando esses países latino-americanos passaram a eleger lideranças progressistas, lideranças de esquerda. Aí a hostilidade se tornou ainda maior. Sendo que Lula é muito hábil. Lula, mesmo que tenha uma liderança de algum país latino-americano que esteja sendo controlado por alguém da direita liberal, ele vai querer negociar. Ele pode não negociar com tanta facilidade. Claro que você ser de uma orientação ideológica mais próxima abre portas, mas ele não vai fazer a política de isolamento que o bolsonarismo fez.